Portugal, alô Brasil, esta é a Codec TV Portugal. Sejam bem-vindos. Este é o programa 35 dos Fanáticos do Algarve. No programa de hoje vamos conversar com Carlos Juliano e com Gilson Pagani e comentar o Portimonense e o Farense neste início de época. Os fanáticos de hoje são o Carlos Encarnação, o Gilson Pagani e o Carlos Juliano. E vamos começar com uma conversa com o Carlos Juliano, treinador de futsal, com uma história na modalidade que dispensa mais apresentações. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E a primeira pergunta é a seguinte: terminou o seu projeto no Sporting Clube Farense? Depois de tantas épocas, quais foram os motivos principais para este desfecho? Essa pergunta é muito fácil de responder. Portanto, eu comecei aqui no Farense, estive no Farense 8 anos. Se calhar, quem possa ouvir pode não acreditar, mas eu fui contratado no balneário das Piscinas de Faro por um jogador, porque o Farense na altura, em 2013-14, tinha subido à 3ª Divisão Nacional. E faltava já não muito tempo, um mês talvez, para a competição começar, e houve um jogador que me abordou e depois de alguma insistência acabei por aceitar. E portanto foram 8 anos em que nós partimos de uma base muito, muito baixa e que ao longo destes anos e após os 2 primeiros anos e a chegada do António Correia, nós conseguimos dar um pouco mais de condições aos nossos jogadores séniores e começámos a ter no fundo também algum peso na formação e dar alguma dimensão à nossa formação. E as coisas foram andando, nós conseguimos ter, na minha opinião, resultados muito acima daquilo que foi o investimento e daquilo que eram as condições comparativamente com outros clubes, inclusive do Algarve. E este ano entendi que, após me dizerem que nós não tínhamos qualquer remuneração a pagar aos jogadores, que o Farense não tinha capacidade para o fazer, depois de contactar 4, 5 jogadores e estarem basicamente contratados mediante condições que seriam condições simples para qualquer outro clube, e me ser dito que ia ser tudo muito difícil e que não havia condições financeiras para no fundo, para podermos manter os jogadores que tínhamos e reforçar a equipa numa 2ª Divisão Nacional, que este ano se afigurava e penso que se afigura mais difícil. Eu entendi que depois de um ano de Covid, de um ano em que nós tivemos 1 ou 2 passos de subir à 1ª Divisão, com as condições que tínhamos, entendi que até para tentar que as pessoas, enfim, despertassem para a situação, entendi sair, e essa é a razão da minha saída do Farense. É só essa. Portanto, é claro que existe, após 8 anos, existe algum desgaste, existem coisas que vão acontecendo e que nós vamos tentando ultrapassar. Eu não sou um treinador nem profissional nem semi-profissional, sou um treinador que tenho a minha vida particular. Ser treinador do Farense, com tudo o que isso acarreta, e eu nestes 8 anos não fui só treinador, fui muito mais do que treinador, mas mesmo passando esse ponto à frente, ser treinador com tudo o que acarreta em termos de disponibilidade de tempo, para treinos, para preparação de treinos, para viagens ao fim de semana, etc., minha e naturalmente dos jogadores, eu entendi que nós estávamos num patamar em que precisávamos dar um pequeno passo para podermos discutir de facto e a sério a subida à 1ª Divisão. Com aquilo que me foi transmitido, entendi que não havia condições. E a minha saída pretendia exatamente que fossem dadas condições, ou a mim ou a outro qualquer que viesse a seguir. E, portanto, essa foi a razão da minha saída. Carlos Juliano, os clubes do Algarve têm de pensar o futsal como uma modalidade emergente, mas já com passos seguros, ou isso já é uma realidade? É uma realidade. Eu acho que o Portimonense é uma ilha aqui no futsal do Algarve, porque eles conseguiram subir à 1ª Divisão e conseguiram se manter na 1ª Divisão
com todo o mérito, mas com um investimento grande e portanto, é uma ilha. Tirando o Portimonense, aquilo que se passa no Algarve é que eu penso que eu já disse isso outras vezes e já disse isto noutros fóruns, inclusive junto da Federação, que é, nós precisamos que os maiores clubes, o Farense, o Loutano, o Portimonense, os clubes de referência, vejam a modalidade como... é claro que nós não podemos equiparar a dimensão e o que arrasta em termos de adeptos e de comunicação social ao futebol. Mas eu acho que o futsal é atualmente a segunda modalidade do país e que está a crescer. E o que nós vimos, e eu mandei uma fotografia ao Emílio antes da nossa conversa, o que nós vimos no caso do Farense, que é, em termos de adeptos, é o maior clube do Algarve, não tenho dúvidas sobre isso, e tem adeptos que adoram ver futsal. Eu há pouco não disse, mas eu quando vim para o Farense, aquilo que me fez vir para o Farense é que eu no ano em que o Farense teve, o primeiro ano em que teve futsal nesta última fase, portanto em 2012, 2013, o Farense foi à final do Distrital e na altura o meu filho tinha 8 anos e pediu-me para ir ver o jogo, porque ele também joga no Farense e jogava na altura e os meus queriam ver o jogo de futsal. E eu fui ali, eu já era treinador há alguns anos, eu fundei um clube no Algarve, que se chama São Pedro Futsal, que ainda existe. E, portanto, eu fui ali ao pavilhão do Farense e eu vi que estavam ali, não sei, 400 pessoas a ver o jogo. E pessoas entusiasmadas com aquilo. Eu percebi que havia ali uma capacidade inata das pessoas. Também havia ali um ponto a favor. Tinha acabado de haver um jogo de futebol 11. Portanto, as pessoas transitaram do jogo de futebol para o jogo de futsal. Mas havia ali uma capacidade, uma vontade das pessoas, uma conexão das pessoas com modalidade que era preciso aproveitar. E foi isso que me fez vir para o Farense. E eu, quando o António Correia veio para o Farense, eu disse-lhe que nós íamos encher o pavilhão com as pessoas a pagar. E nós pusemos 1000 pessoas no pavilhão. E não pusemos 1000 pessoas uma vez. Pusemos 1000 pessoas uma vez e pusemos 800, 700 pessoas mais vezes. O que é que falta no Algarve, Emílio? Respondendo em concreto à tua pergunta, falta que os dirigentes dos principais clubes queiram de facto apostar na modalidade, não só a nível sénior, mas nas camadas jovens, para que o futsal não seja, nas camadas jovens, não seja ocupado, digamos assim, porque é isso que se trata. O que muitas vezes acontece é que, como não há um projeto de cima a baixo, o que acontece é que os jogadores que vêm para o futsal porque não vingaram no futebol 11 ou porque não têm lugar na equipa. E hoje em dia o futebol 11, cujo modelo eu penso que também não é o melhor, que implica que os miúdos estejam a pagar e que não, estou a dizer não é o melhor, aos grandes clubes do Algarve. Aos grandes clubes do Algarve. Significa que há muitos miúdos que estão a pagar e que não têm capacidade para jogar a um nível superior e serem mais tarde ativos do clube e investimentos para a equipa sénior. E, portanto, como isto está tudo, na minha opinião, não está a ser feito da melhor maneira, e basta nós vermos as equipas que estão no Nacional, no futebol. Isto depois passa para o futsal, ou seja, quem é que vem para o futsal? Não vem para o futsal quem com 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos, gosta de jogar. Vem para o futsal quem não vinga no futebol. E depois isto implica que os clubes tenham que estar a preencher as vagas que precisam para ter equipas de formação, porque só podem competir no Nacional se tiverem equipas de formação. Portanto, isto está tudo invertido. Está tudo invertido, na minha opinião, desde o futebol até ao futsal. E, portanto, enquanto os grandes clubes, e para responder à tua pergunta, enquanto os maiores clubes do Algarve não quiserem, de facto, ter equipas fortes de futsal, tudo o resto vai ser mais difícil, porque eu fundei um clube que é o São Pedro Futsal, como te disse. Foi a minha mulher que foi fazer o contribuinte a Lisboa. Portanto, fiz isto não sozinho, mas fui eu o grande impulsionador. E fui eu o sócio número 1. E eu sei o que é que custa. E sei o que é que custa ser dirigente. Imagino o que é que custa ser presidente do Farense e ser diretor do Farense. E do Loutano temos aqui o senhor Pagani, que eu não conhecia, aproveito para cumprimentar. Ser dirigente dá muito, muito trabalho. Eu sei disso. Mas o problema que está aqui é que, se não forem estes clubes, os clubes mais pequenos não conseguem. Não conseguem. Atualmente, então, com a falta de apoios públicos que existem, é praticamente impossível os clubes mais pequenos conseguirem vingar por si. Aqueles clubes que vingam por si no futsal, na zona centro e na zona norte, é porque tem uma junta de freguesia associada, é porque tem uma grande empresa que é um patrocinador
Mas nós quando andamos na segunda divisão, eu não sei se as pessoas que não acompanham isto tão de perto, nós na segunda divisão, nós tivemos 6 anos, tivemos um ano, tive um ano na terceira divisão e depois tive 5 anos na segunda divisão nacional. Nós mesmo nas fases de subida à primeira divisão, nós apanhámos pavilhões com 100 pessoas. Nós aqui no Farense, quando começámos a aquecer, em muitos jogos, já tínhamos 400 pessoas no pavilhão, quando começava o aquecimento a 40 minutos do início do jogo. Olha, lembro-me do ano, no primeiro ano, que nós tivemos na terceira divisão, um Farense de Loutano, não sei se o Pagani na altura já estava no Loutano ou não, Farense de Loutano, 40 minutos antes do jogo, estavam 300 pessoas no pavilhão, quando começou o aquecimento. E esse jogo decorreu com 700, 800 pessoas a ver, epá, não sei. O pavilhão estava praticamente cheio, ou quase cheio. E, portanto, enquanto os grandes clubes não quiserem ser um motor da modalidade, epá, há muito pouco a fazer. Pode ser que agora o Farense, com este novo investimento que está a fazer, e pode ser que o Loutano, com os jogadores, o Loutano Futsal, que tem, não sei se são 11, são 12 jogadores que já passaram pelo Farense, pode ser que se consiga fazer alguma coisa agora. Mas é isso que eu acho. Tem que ser os grandes clubes do Algarve a serem os catalisadores da modalidade. Não pode ser ao contrário. E Juliano, e o que é preciso fazer? Não é? Pronto, os grandes clubes são o mais importante, evidentemente, mas o que é possível fazer para ter mais investimentos, mais investidores, mais patrocínios, mais patrocinadores, mais jogadores, mais treinadores, o que seja? Tudo começa... O que é preciso? Emílio, eu vejo a modalidade principalmente focada nos jogadores. Eu quando penso num treino para fazer para a equipa, eu penso nos jogadores. O maior orgulho que eu tenho, a maior satisfação que eu tenho é ver os jogadores a melhorarem, a serem melhores jogadores e melhores pessoas. É isso que eu penso. Aquilo que o futsal tem que fazer é trazer melhores jogadores jogadores jovens, melhores jogadores séniores, melhor qualidade de jogo. Esta maior afluência vai trazer melhores treinadores. Melhores jogadores, melhores treinadores, mais patrocínios. Porquê é que o Farense tinha muita gente a ver os jogos? Futsal. Porque o Farense é o Farense, porque tem uma claque extraordinária, porque tem pessoas em Faro que adoram o clube, que amam o clube e que gostam de futsal, mas também porque o nosso jogo, na minha modesta opinião, é um jogo para ganhar. É um jogo atrativo, jogado por jogadores com qualidade. Porque se as pessoas forem ver o jogo e o jogo não tiver qualidade e a bola estiver sempre fora e as duas equipas fechadas atrás a defender, só a jogar no erro, etc., as pessoas perdem o interesse. E, portanto, é isto que é preciso para isto acontecer. É preciso jogadores com alguma qualidade, jogadores com alguma capacidade física e capacidade técnica, mesmo ao nível dos escalões de formação. Existem miúdos que aos 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos já sabem jogar, já sabem receber e passar e sabem driblar e não tenho dúvidas sobre isso. Muito poucos deles estão no futsal. E depois, se calhar, a nível daquilo que é os dirigentes, nós aqui temos que perceber, o Pagani poderá falar melhor do que eu, mas eu estive à frente do São Pedro Futsal e sei o que é andar a arranjar patrocinadores, e é extremamente difícil. Extremamente difícil. É difícil para os clubes grandes, imaginem para os pequenos. Para os pequenos. Imaginem para os pequenos. Portanto, eu acho que isto tem que ser visto ao contrário. Nós temos que arranjar maneira dos melhores jogadores, dos miúdos, ou seja, criar atrativo para que os miúdos queiram jogar futsal. E isso passa, e vamos já à tua primeira pergunta, Emílio, no caso do Farense. Na minha opinião, passava por ter uma equipa na segunda divisão claramente a jogar para se virar à primeira. Porque isso ia-me encher o pavilhão. Tal como o meu filho, com 8 anos, me levou ao pavilhão para ver o jogo, porque os miúdos falaram que ia haver o jogo. A final com o Peixão, que era uma final distrital. Se nós tivermos esse tipo de qualidade, esse tipo de ambição e esse tipo de espetáculo, isso vai arrastar os pais para pôr os miúdos a jogar no escalão de formação, etc. Vai haver todo um envolvimento de toda a gente. Uma bola de neve. Uma bola de neve. E era isto que eu pretendia para este ano. Que parece que vai acontecer, sem mim, mas Deus queira que aconteça. Mas acho que é esse o caminho, Emílio. Não sei se respondi à pergunta.
Não, perfeitamente. E em relação ao presente e ao futuro, quais são os planos e os projetos do Mister Carlos Juliano? Eu comecei a treinar, para mim é fácil saber quando é que comecei a treinar, porque foi quando o meu filho nasceu, foi um ano antes do meu filho nascer, portanto. Comecei a treinar em 2004, uma equipa que eu próprio criei, como vos disse, um clube que eu próprio criei, que foi o São Pedro Futsal, e passado 8 ou 9 anos, já não me recordo, porque entretanto começámos a ter só uma equipazinha de Inatel, parei, 2 anos, salvo erro, e fui contratado pelo Farense, como vos disse. Fui contactado primeiro por um jogador nas piscinas de Faro, nos balneários das piscinas de Faro. Uhum. E, portanto, para dizer que tive 2 anos sem treinar, e agora se tiver que estar 2 ou 20, vou estar na mesma, portanto, não tenho pressa de voltar. Para mim o mais importante, e acredites ou não, Pagani e todos os que estão, é pensar assim, eu vou treinar uma equipa e vou treinar uma equipa que é a equipa da minha terra, que eu amo, e com jogadores a quem eu vou tentar melhorar. A mim nunca me foi dada uma equipa de dourada, percebes, Emílio? Foi-me dada uma equipa para eu trabalhar. Aliás, no primeiro ano que nós estávamos na terceira, os jogadores vieram do Inatel e vieram. Eu, quando tiver um projeto, que seja no Farense, seja no outro lado qualquer, que tenha jogadores com capacidade para jogar, mínima qualidade, pessoas com ambição para levar, para dar continuidade, para ter continuidade, eu regresso, vou estar atento à modalidade, como é lógico, vou acompanhar o Farense, é inevitável, tive 8 anos ali, mas não tenho qualquer, se não aparecer a proposta certa, nunca tive por dinheiro, não é esse o meu, não é esse no fundo, o meu objetivo, não é isso que me faz andar no futsal. Reconheço que as coisas mudaram e que hoje em dia nós temos que ser mais pragmáticos em algumas decisões, e eu também o vou ser, sem dúvida, porque ser treinador de grau 3, que é o meu caso, não custa zero, e todo o investimento que foi feito por mim. Mas vou ficar à espera, Emílio, que surja alguma coisa. Nos próximos 3, 4 meses, dificilmente voltarei a treinar. Acho que vou aproveitar para estar a Para ver, para descansar. acompanhar. Sim, para acompanhar de fora, como eu vos disse, esta não é a minha profissão. E, portanto, eu adoro futebol também, e adoro acompanhar, e adoro ver jogos, e tudo o que tem a ver com as modalidades, com o futebol e futsal. E mesmo com outros esportes, eu adoro. Tenho muita coisa com que me ocupar, felizmente, e graças a Deus. E, portanto, quando aparecer a situação certa, verei, mas sem pressa, Emílio, é isso que eu quero dizer. Vou continuar, e eventualmente, se nunca mais, como no Algarve, temos uma situação, a oferta não é grande, como sabemos, no futsal, esta minha decisão até pode levar a que eu nunca mais treine uma equipa, não faço ideia. Também há a questão aproveito para divulgar isso, que eu acho que é importante. Eu fui treinador, selecionador do Algarve, e fomos campeões nacionais, Emílio, não sei se sabias. Não sei se o Algarve já foi campeão nacional de interassociações. Tem mais algum título do que esse? Apanhei um conjunto de jogadores de qualidade, tive essa sorte, mas fomos campeões, juntamente com o João Pedro, que atualmente é o diretor do futsal do Algarve. Fomos os dois que fomos campeões de interassociações, campeões nacionais de interassociações pelo Algarve. E, portanto, já tenho este histórico. Não vou voltar por qualquer projeto, vou voltar por alguma coisa que me motive muito. E se não voltar, o que está para trás fica feito e a vida continua. Vamos aguardar que volta de certeza. Encarnação e Pagani, questões para o nosso amigo Carlos Juliano. Olha, falar do Carlos Juliano é recordar-me, e muito bem, da Final Eight em que o Farense, contra tudo e todos, ou contra todos os prognósticos, conseguiu marcar a sua presença e eliminou, antes de conseguir esse passaporte, e dizia bem o Carlos Juliano, o Belenenses, na altura da primeira divisão, com um pavilhão a abarrotar, chamemos-lhe assim. Portanto, muitas poucas palavras já para descrever o Carlos Juliano, aliás, todo o seu trabalho
Mas há aqui uma questão, e que penso seja fundamental, e há pouco falava-se da formação. Até que ponto, Juliano, não poderá haver aqui uma simbiose entre os clubes e as escolas, no sentido da tentativa de captação de jovens para a modalidade? Claro que esse é um tema importante. Mas repara, tu para captar os jogadores às escolas, tu tens de ter um projeto por trás, tu tens de ter claramente uma indicação de que este é o caminho e vamos fazer isto. Porque tu, para fazeres isto, tens de ter meios. Tem que haver pessoas para tratar. Se é preciso treinadores para as escolas, é preciso treinadores. Se é preciso motoristas para ir buscar os miúdos das escolas para o treino, como fazem outras modalidades, é preciso recursos. Se é preciso recursos acima disso, tem que haver uma ideia clara. É este o caminho. Então vamos às escolas, vamos tentar fazer protocolos com as escolas, ok? Vamos tentar trazer os miúdos para o treino a horas decentes e ajudar os pais, porque é um problema que os pais têm nas modalidades hoje em dia. Isto não é como há 30 já não, há passar 40 anos, o pai estava a trabalhar e a mãe estava em casa. Os pais trabalham os dois. Portanto, muitas vezes isto é incompatível com os horários dos próprios pais, da escola, das outras atividades. A logística aqui, e estás a dar uma ideia que nós já tivemos, mas a logística aqui é fundamental. É fundamental. Portanto, e para haver essa logística é preciso ter uma ideia clara e um investimento em treinadores e em recursos humanos e em recursos materiais. Sem isso, é difícil. É um caminho, sem dúvida. Afastado do programa porque o meu trabalho nesse mês de julho e agosto aquece muito, então não tive muito tempo. Prazer enorme conhecer o Mr. Carlos. Eu já tinha ouvido falar dele muito tempo, do belo trabalho dele em Faro, e falo com ele o seguinte: o futebol é uma caixinha de surpresa, mas quando esse vírus entra na gente, a gente não tem jeito de eliminá-lo, e ainda bem. E um profissional, um homem, um treinador tão inteligente como ele, nunca pode ficar afastado dessa modalidade. Eu acho assim, a Covid também veio atrapalhar muito os clubes em matéria de trazer publicidades, porque as empresas, infelizmente, estão muito retraídas, não é verdade? É natural que eu entenda que o Guiça, depois desse belíssimo trabalho, ele se sente um pouco assim triste de ver que, de repente, o clube não alcançou aquilo que deveria ter alcançado em matéria de crescer, né? Apesar que o Farense é muito, muito grande, como o Luletano também, como o Portimonense, não é? Mas a pergunta é o seguinte: só muito grande pela frente, como também aconteceu no Brasil. O Brasil houve uma explosão, né? E nota-se nisso. O senhor não acha que a federação deveria apoiar mais? Eu não obrigado, Pagani, pela pergunta. Eu num fórum diferente, tivemos a fazer um curso de formação de formadores, para eu próprio poder dar formação na Associação de Futebol do Algarve a futuros treinadores, e a minha intervenção, ao contrário de outras, foi exatamente nesse sentido. Foi exatamente, nesse fórum estavam responsáveis da Federação, estava o Jorge Braz, inclusivamente, que é o selecionador nacional, e eu disse-lhes exatamente isso. Era muito importante. Mais do que os recursos, evidente que sim. Mas é importante que a Federação passasse a mensagem para os grandes clubes, passando a mensagem com incentivos, naturalmente, para que esses clubes pudessem ser os catalisadores do futsal na região. Porque se esses clubes tiverem um investimento coordenado pela Federação para serem o motor do futsal no Algarve, as coisas arrancavam, não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas, porque aquilo que está por trás é o mais importante, Pagani. O que está por trás é o jogador gosta de jogar futebol. O jogador gosta de jogar futsal. O que aconteceu no Brasil e ainda não aconteceu aqui no Algarve, porque noutras partes do país as coisas já se vão alterando, é que os miúdos aqui no Algarve, quando chegam aos 6, 7, 8, 9, 10 anos, eles não têm a oportunidade de escolher entre futebol e futsal. Eles vão para o futebol. E só aqueles que não vingam no futebol
ou porque são pequeninos, ou porque não têm jeito, ou porque é que vêm para o futsal. E então, o que o Pagani está a dizer, concordo plenamente, que é indício em sede própria, porque já temia aquilo que ia acontecer ao Farense este ano, que não é mais do que aconteceu nos anos anteriores, que é nós percebermos que podemos fazer qualquer coisa, mas não temos meios para fazer mais do que isto. E não há dúvida que devia ser a Federação ter em conta este contexto específico que nós temos no Algarve, como existe este contexto também noutras regiões do país mais interiores, e ter esta noção e, no fundo, fazer uma simbiose com os clubes e, em conjunto, dotar recursos, dotar meios e obrigar os clubes, entre aspas, obviamente, a fazer uma aposta séria no futsal. E nós íamos ter os pavilhões cheios, miúdos a jogar futebol, a jogar futsal, neste caso. Não tenho dúvida. Muito bem. Muito obrigado, Carlos Juliano, por esta pequena entrevista. Convido a continuar no programa para debater outros assuntos. E agora, de seguida, vamos conversar com o Gilson Pagani sobre o Loutan. Pagani, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite para participar no nosso programa. A primeira pergunta é, na época passada, o Loutano esteve muito perto da terceira liga, mas as coisas correram muito mal na fase decisiva. Que medidas foram tomadas, digamos assim, para precaver este tipo de situações no futuro? Primeiramente, eu falei aqui no programa passado que foi um murro no estômago de toda a direção, de todos os jogadores, comissão técnica. O Mr. Carlos vai entender que a terceira liga, a federação vai passar os jogos todinho pelo canal 11. Então vai ter... Para o Louletano, só nessa parte foi uma perda muito grande. Logicamente que no futebol, quando não se consegue esse objetivo, nós temos que fazer alguma mudança, né? Se não conseguir, contratamos o senhor Pedro Lomba, que fez um bom campeonato pelo Praense, e tentamos agora fazer uma coisa muito interessante no Louletano. O nosso investidor, junto com o presidente Onido Adro, chegamos à conclusão que o jogador tem que ter um pequeno almoço, um almoço e um jantar digno de atletas. Então, nós conseguimos esse evento, onde os jogadores chegam ali de manhã e tomam seu pequeno almoço, depois o treino almoço e depois vem jantar. E é a primeira grande vitória que eu acho que um clube deveria fazer. Ele tem que compreender uma coisa. Nós temos dois problemas aqui no Algarve. É que nós temos o Portimonense, que é uma grande equipe, e o Louletano está muito ligado ao ciclismo, que é bom. O Louletano tem várias modalidades. Mas nós temos que compreender o seguinte, como diz mesmo o Mr. Carlos, que é uma pessoa vitoriosa, nós temos que trabalhar. Nós temos que ir fundo nas coisas que, de repente, na época passada não deu certo e nós podemos consertar agora. Olhar mais para as camadas jovens também, porque esses clubes pequenos, na minha opinião, só vão progredir através da venda de jogadores que saem da camada jovem. Isso é uma opinião que é e participe de alguns eventos na Federação Portuguesa e martelo nisso. Por quê? Porque o investidor é muito bom, não é? Mas o investidor que entra, entre aspas, ainda não conseguiu estar na terceira liga, como planejava, esse clube tem que ter um alicerce. E eu acredito que esse alicerce vem da camada jovem. E o Louletano tem feito isso. Pode aprimorar? Pode aprimorar também. Porque nós lutamos contra uma coisa muito grande.
E todos os clubes do Algarve estão passando praticamente nenhum patrocinador quer financiar nada, nenhuma publicidade. A Covid veio com que muitas empresas passassem dificuldade financeira, não é verdade? Seja no futsal, seja na natação, porque eu também gosto de me envolver nas atividades amadoras também. E depois, acredito uma coisa, não sei a Federação de Futsal, mas a Federação de Futebol, pouco ou nada ajuda os clubes. Pouco ou nada, Emílio. É uma coisa absurda. Hoje, um clube de futebol da quarta divisão que nós estamos tem um gasto tremendo, tremendo, entendeu? Você vai fazer uma viagem até Lisboa, você tem que o almoço, você tem o jantar, você tem a deslocação, e só sai, entendeu? Porque o povo também não está aderindo mais gastar um dinheiro para assistir uma situação que ele passou um ano e meio desempregado, ou mais ou menos desempregado. Então, eu concordo com o Mr. Carlos, é o seguinte, a federação devia olhar mais carinho essas equipes. A associação, eu tenho que aplaudir aqui o presidente Reinaldo, que tem feito todos os possíveis para ajudar todos os clubes do Algarve, né? Mas acredito que parte também pela camada jovem, entendeu? E através da camada jovem, logicamente, que o Mr. sabe melhor do que eu, e também temos que ter jogador experiente para poder ajudar esses jovens a crescer. Mas o Loletano está se organizando para que também possa chegar na terceira divisão e aguentar, porque não adianta também você chegar na terceira divisão e regressar. Né? Então, Pagani, isto quer dizer que o Loletano, tal como fez até agora, vai continuar a apostar nos jovens jogadores para construir equipas de futuro? Ou vai equilibrar mais entre os jovens e os menos jovens? Eu falo que nós vamos mesclar, né? Para vocês terem uma ideia, o Encarnação vai ficar feliz por uma coisa, porque nós conseguimos contratar o Alvarinho. O Alvarinho é um craque. Tentei contratar o Alvarinho vários anos e não consegui. E esse ano eu estou muito feliz, porque além de ser um grande profissional, para mim é um craque que vai vir dar o alicerce para esses jovens também. Naturalmente, contratamos o Luizinho também, que é um jogador mais experiente. Estamos tentando contratar mais dois para que a juventude possa ter um alicerce ali. Mas, volto a repetir, o campeonato, principalmente de Lisboa para cá, os clubes estão passando grandes dificuldades, e é onde nós temos que ter o pé no chão bem, bem direitinho, para que a gente possamos cometer loucuras, né? Pagani, falavas há pouco e bem da questão dos clubes de Lisboa para cima. Notas que há uma maior entreajuda entre os clubes do, quando digo Sul, vamos pôr Sul, Lisboa, Setúbal, para cima do que de Lisboa para baixo, no que diz respeito, por exemplo, à cedência de jogadores que possam não ser utilizados, possam não fazer parte dos plantéis. Notas isso mais de Lisboa para cima do que Lisboa para baixo? Ô, Carlos, agora você tocou num assunto muito bom, eu não sei se o futsal passou por isso, com certeza. Por que o jogador chega em Lisboa e não quer descer para o Algarve? Porque o Lisboa, além de ser um grande centro, ele mora ali perto. Se ele mora em Setúbal, é perto de Lisboa. Se ele mora no Barreiro, é perto de Lisboa. Então, um jogador, por exemplo, que ganha 400, 500 euros em Lisboa, ele não vai vir por 500 euros para o Algarve. Está entendendo a situação? Ele vai querer muito mais. E depois, aí toca um outro assunto que você falou muito interessante, é o seguinte, ele, praticamente, toda semana que ele quiser visitar a sua família, ele também vai gastar mais. Então o Algarve está parecendo as ilhas de tempos atrás. O jogador exige mais, entendeu? Como no Alentejo também. E isso prejudica muito, muito financeiramente, ou então nós não temos muitas opções de contratar, porque é casa, é alimentação, e é o salário que ele vai exigir por ele ser um jogador de fora, você está entendendo? Então, nós lutamos com essa dificuldade, seja o Olhanense, agora o Imortal, o Esperança de Lagos. Agora, é de realçar uma coisa muito bonita. E aí eu tenho que dar os parabéns. Aos clubes do Algarve, nós somos super unidos. Meus parabéns a todas as direções do Olhanense, do Esperança de Lagos, do Imortal, né?
todas aquelas equipes do Algarve que subiram, o Moncarapacho, todas as equipes amigas, todas as equipes que dentro do campo dão de tudo para ganhar, mas fora do campo há uma harmonia entre nós. E isso é de aplaudir, e fico orgulhoso de pertencer a esse grupo de amigos que nós somos das equipes aqui do Algarve. Fora de sério, parabéns. Eu até vou falar uma coisa com vocês. Essa semana eu estive reunido com o presidente da Câmara de Lolé. Eu já faço um trabalho no Presídio Faro com jovens há mais de 20 anos. E eu acredito uma coisa, no Presídio Faro há uma quadra de futebol. Eu acho que se o governo apostasse mais no futebol, futsal, futebol, no desporto, os jovens não estariam tão presos aos vícios que fazem com que eles percam 10, 15, 11 anos lá dentro, entendeu? Eu acho que o desporto é o escape do jovem hoje para que não possa ser influenciado tanto por tantos vícios maléficos que vêm afetar muito a vida dele, entendeu? Então, hoje nós devíamos, com carinho, o governo, a federação, ver essa parte que me deixa tão triste. Mas você está certo. O Algarve, infelizmente, como o Alentejo, tem essa dificuldade em competir com os grandes centros. E Pagani, mediante este cenário, e como estavas a dizer e bem, o Loutano vai entrar numa Série F, logicamente, equipas do sul do país. Que Loutano é que se pode esperar este ano e que, com objetivos para esta Série F que começa já no final deste mês? Eu fiquei muito entusiasmado com o discurso do nosso Mr. Carlos, e é o mesmo discurso que eu. Acho que nós temos que entrar para ganhar. Essa conversa aí, não vamos participar do campeonato, isso faz com que a gente se acomode e acaba a gente tendo a nossa mentalidade muito, muito, muito pequenininha. Acho que toda equipe tem que entrar para ganhar. Logicamente que está super certo, e eu como dirigente tento fazer isso, dentro da nossa possibilidade, dar todas as condições para que a equipe possa ter sucesso. E o Luletano, o Molhanense, como Esperança de Lagos, o Moncarapacho, acredito que só tem um objetivo, é a terceira liga. E a terceira liga vai dar um boom sobre o marketing e a projeção do jogador. Eu acho que nenhum clube pode perder essa oportunidade. O Luletano, através do nosso presidente Tony Duadro, nosso querido Tony Duadro, né? Nosso investidor, o Garcia, uma pessoa fora de série, uma pessoa que cumpre ali tempos e horas, tem esse objetivo, os nossos jogadores têm esse objetivo e espero a gente conseguir isso. Vai ser um bom campeonato, né? Pagani, já agora mais uma questão, enquanto o Emílio não volta por motivos técnicos. A Federação impôs à terceira liga, e corrijo-me se estiver errado, que todas as equipas que participarem nela terão que jogar em relva natural. Ou seja, isso, dentro daquilo que falavas há pouco, os próprios incentivos da Federação não vão além disso. Aliás, eu lembro-me perfeitamente, não é o caso do Loutano, que até tem o Municipal de Lolé e tem o próprio Estádio do Algarve, mas, por exemplo, o Moncarapachense, que queira subir de divisão, não tendo, Olhão, um campo de relva natural, a não ser o Gercanjo, e será, logicamente, um entrave grande. E dando exemplo, o Moncarapachense, podendo haver outros, logicamente, por esse país fora, poderá ser já aí um grande entrave para que as equipas consigam apostar ou queiram apostar numa subida à terceira liga. Carlos, é assim, nós tivemos reuniões com a federação e com o Hermínio também, e a conclusão que chegamos é o seguinte: logicamente que a terceira liga vai ter um custo mais para os clubes, né? Só de um clube que não tem relva e que alugar um campo para que possa jogar vai ser um gasto a mais, não é? Mas, pensando bem, o retorno vai ser muito grande. Agora, nós temos que se organizar. Como o Miss Carlos passou esses anos todos no Farense tentando organizar uma modalidade que ele conseguiu, né? Logicamente, que a pessoa fala, gastou menos. Gastou não, na modalidade dele é complicado, como na minha modalidade também é complicada. E muitas vezes ele deve ter passado o que a gente passa. Muitas vezes você tem que conviver com certas dificuldades porque você não tem recurso, né? E a Covid veio atrapalhar isso. Agora, que a federação, para mim, fez um grande projeto, fez. Agora,
Não sei se todos os clubes têm capacidade de chegar lá, você está entendendo? Esse é o problema. Aí eu concordo com você. Vai ser um pouco complicado. Agora, eu só falo uma coisa também. E falo do meu clube. Nós temos uma camada jovem bem ampla, não é? Se o jogador que vem do Benjamin e vai até o Júnior, se ele não tem possibilidade de estar na equipe B ou no sênior, numa equipe competitiva, a gente perde toda a aposta, todo o incentivo que nós fizemos esse jovem. Está entendendo a situação? Então, o clube tem responsabilidade de, também na equipe A, ter uma equipe forte, para que esses jogadores possam também desfrutar da beleza que é o futebol em todas as suas camadas. Não é? E isso que é importante. E é isso que eu apelo também à federação, porque a federação também poderia apoiar também financeiramente o futsal, o futebol amador, né? Para que pudesse haver essa alegria, porque jogar futebol é uma alegria. O Mister sabe que ele está como treinador com alegria, porque o bichinho está ali dentro dele. É um vírus maravilhoso. Ô Carlos, presta atenção. Não sei se você teve a oportunidade de participar de algum clube de futebol, mas você como jornalista, e um excelente jornalista que você já viu quantas amizades você tem no futebol? É uma coisa fabulosa. Você viu, eu fui treinar contra o Futebol Clube do Porto agora, e eu, em 1992, joguei a Taça de Portugal contra o Porto. Um jogo que ficou na memória de todos os roletanos, né? E eu fui conversar com o presidente Pinto da Costa. Ele lembra do jogo. Que coisa, o homem está com a idade que está e ele lembra do jogo. E ali encontrei o Vitor Bahia, ali encontrei o Sérgio Conceição que eu joguei, né? E é uma amizade que fica. Então, o mundo do futebol, aí eu falo todas as categorias, há essa coisa bonita, você vê. O Mr. Carlos deve ficar super feliz quando ele projeta um jogador e esse jogador entende a noção de primeiro ser um homem, ser um profissional e ele vingar. Eu acredito nesses 4 anos que ele teve alegrias enormes, né? Ela até abafou as tristezas e as dificuldades que teve muito, né? Infelizmente, né? Mas a alegria de um treinador ver que aquele jogador assimilou todo o propósito como profissional, como homem e taticamente, é lindo. É lindo, não tem dinheiro que compra isso. Não sei se o Mr. Carlos tem... Me corri se eu estiver errado, Mr. Carlos. Faz favor, participa também. Não, eu vou participar e depois vou ter que me ausentar, mas o Pagani está a dizer é precisamente aquilo que todos os treinadores, penso eu, mais do que quererem eles ganhar, todos queremos ganhar, não vamos ser hipócritas, como disse há pouco, eu não vou para um jogo a querer perder, a gente vai para um jogo a querer ganhar. Né? E uma das coisas que eu penso que era importante para esta época era nós podemos fazer uma viagem de 400 km para lá e 400 para cá, em que vamos a pensar que vamos ganhar. A gente sabe que no jogo a gente pode ganhar, empatar ou perder. Mas pensarmos que eu vou para ganhar, mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu também tenho que pensar como é que eu vou ganhar. Eu vou ganhar sendo leal com o meu adversário? Ou eu vou usar todas as técnicas, todas as estratégias, visíveis e invisíveis, legais e ilegais, para ganhar o jogo? O que o Farense fez estes 8 anos, Pagani, não foram 4, foram 8, que eu aqui tive, foi... O Farense entrou no panorama do futsal nacional e garanto-lhe que é respeitado em todo o lado, não só pelos resultados, mas pela postura que a equipa teve. E aquilo que o Pagani está a dizer é o fundamental, que é, há pouco falávamos aqui do jogo com o Belenenses, mas houve N jogos assim. No jogo com o Belenenses, no calor do jogo, houve um jogador meu, do Farense, que teve uma atitude incorreta com o jogador adversário. E eu apercebi-me que o treinador do Belenenses, que hoje em dia posso dizer que somos amigos, porque entretanto fizemos mais um curso juntos e pronto, e há amizade, ou pelo menos falamos e partilhamos algumas coisas. Eu tive o cuidado quando acabou o jogo e percebi que aquilo para ele, o treinador do Belenenses, aquilo foi uma derrota, porque o Belenenses tinha acabado
ganhar ao Benfica há pouco tempo, estava na primeira divisão, tinha uma excelente equipa, e portanto, para ele foi um momento duro, mas eu fiz questão, na segunda-feira a seguir ao jogo, consegui arranjar o telefone dele, e eu liguei-lhe a pedir desculpa para aquilo que o meu jogador tinha feito. E portanto, há pouco falava-se da questão de. Falaram aí da questão de um campo num estabelecimento prisional. Eu este ano tive um jogador que teve 8 ou 9 anos preso. E passado um mês ou 2 estava a treinar connosco. E tive N problemas com ele. E aí honra seja feita também ao nosso António Correia, que nunca desistiu dele. E a verdade é que na fase final, em 4 jogos, fez 3 golos. E, portanto, é esta parte que depois fica, é esta parte, eu tenho a certeza absoluta que o maior capital que nós temos, que andamos no desporto, treinadores, jogadores, dirigentes, etc., é o capital do conhecimento humano, do relacionamento, e que nós, quando olhamos para trás, eu hoje se olhar para trás, eu vejo que grande parte das amizades que eu tenho, como o Pagani disse há pouco, foram feitas no futebol como jogador, no futsal como jogador e no futsal como treinador. E muitas vezes nós olhamos para o lado, para uma pessoa que não tem esta vivência e esta experiência, e vemos que é evidente que não conhece umas pessoas, conhece outras, não se dá com estes, dá-se com outros, mas aquilo que de facto fomenta a proximidade entre as pessoas é o terem alguma coisa para lutar em conjunto. E isso é espetacular e é isso que nos mantém vivos, acho eu. Portanto, perfeitamente de acordo, Pagani. O Emílio, acho que já está de volta. Emílio, eu vou ter que me ausentar agora, está bem? Conforme tínhamos combinado, que ia poder estar até ao fim. Não queria fazê-lo sem dar um abraço ao Pagani, que não conhecia. Espero que nos possamos conhecer pessoalmente nesta ou noutra circunstância qualquer, neste fórum ou pessoalmente e ao vivo, que ainda era melhor. E um abraço ao Emílio e outro para a Encarnação, e sempre a considerá-los e uma continuação do bom programa. Está bom? Muito bem, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Abraço. Pagani, eu sei que já prosseguiram com o programa e fizeram muito bem. Agora, a última questão que eu queria colocar ainda acerca do Loutano era a Série F. Vai contar com equipas como o Barreirense, União de Montemor, Vilhalmovense, Juventude de Évora, o Serpa, o Loutano, a Esperança de Lagos, Imortal, Moncarapachense, Olhanense. Ou seja, há muitas equipas vindas dos distritais. Quais são as ambições do Loutano? A ambição do Loutano é subir. Conseguimos essa ambição e tem que ser. Porque a Liga 3 vai dar uma nova sacudida em todas as equipes que ali estão. Só de passar na televisão todos os jogos pelo Canal 11 já é uma publicidade não só para os jogadores, como também para o clube. Eu acredito também que a federação vai apoiar de uma maneira diferente que apoiava a CNS. A gente tem que contar aquilo que quando eu cheguei. Na segunda, a gente vai ter condições de organizar para que possamos fazer um belo campeonato e possamos conseguir todos os nossos objetivos. Não é fácil, hein? Temos o Olhanense, só aqui nós temos o Olhanense, nós temos Moncarapacho, Esperança de Lagos, o Imortal, que tem grandes profissionais como treinadores que vão dar muito trabalho. Acho que vai ser um campeonato muito positivo, muito bonito. Aí depois vai entrar outra fase onde nós cometemos alguns erros e não conseguimos subir, mas esse ano acredito que vai ser diferente, né? Muito bem, meus amigos, vamos passar então para a Primeira Liga e vamos falar do Portimonense. O Portimonense começou a Primeira Liga com uma vitória por 1-0 em Guimarães sobre o Vitória de Pepa.
Encarnação, quais são os teus comentários sobre este jogo? Olha, vi o resumo do jogo e realmente eu no último programa disse que o Guimarães iria ser uma das sensações deste campeonato. Enganei-me no Guimarães, não me enganei no Estoril, que acabou por vencer em Aroca por 2-0. Mas o certo é que lá está, o fator Beto este ano, esta época começou mais cedo a fazer com que o Portimonense ganhasse aquele encontro. E uma vitória no Dom Afonso Henriques é uma vitória que muitas equipas provavelmente não irão conseguir. Empatar já estará muito bom, mas uma vitória acredito que num campo e com a equipa que o Guimarães tem este ano, muitas ou poucas serão as que conseguirão arrancar pontos aos guimaranenses. Mas o certo é que por aquilo que o Portimonense fez, pela forma que jogou, aliás, um Portimonense muito diferente daquilo que também nós tínhamos falado em relação ao Boa Vista para a taça da Liga, ou para o acesso à fase de grupos da taça da Liga, um Portimonense que foi inteligente, que foi audaz, mas que acima de tudo teve nos pés do seu matador, que ainda vem com a veia goleadora da época passada, o Beto, um golo que valeu 3 pontos e logicamente é sempre bom começar a ganhar, ainda por cima em Guimarães, e volto a repetir, um campo onde será muito difícil as equipas pontuarem frente a este Vitória de Guimarães. Pagani, uma vitória por 1-0 num campo difícil e o Beto foi o homem do jogo. Eu conheci aqui o Algarve, o treinador do Guimarães, gosto muito dele, ele está fazendo um sucesso e agora ele tem a oportunidade de dirigir uma equipe da categoria que é o Vitória Guimarães. Me corrige, que o Vitória Guimarães teve muito mais oportunidade que o Portimonense, também estava jogando em casa, concordo com o Carlos, que eles têm uma belíssima equipe. O Portimonense foi uma equipe inteligente, e tem um jogador que é engraçado, que sai da CNS do Montijo e começa a sua cavalgada, e hoje está no Portimonense, e acredito que qualquer dia desse ele está num dos 3 grandes, que é o Beto. Mas futebol é assim mesmo. O Portimonense com o Paulo Sérgio é um treinador competente, é um treinador que já teve no Sporting também, e acredito que esse ano o Portimonense tem tudo para fazer uma grande época, e Portimão tanto necessita, e o investimento ali feito seria muito bom para a cidade, muito bom para a equipe. Gostei do jogo, um jogo muito agradável, né? E espero que as equipes Algarvia e o Portimonense principalmente consigam todos os seus objetivos, né? Encarnação, na próxima jornada o Portimonense recebe o Gil Vicente de Ricardo Soares, que está a realizar um bom início de época. Vai ser mais um jogo complicado. Aliás, eu penso que à exceção dos clubes que nós falámos, e o Aroca para mim é um deles, que poderá estar de certa forma naquela zona que dará acesso à descida, acredito que este ano, e pelos resumos que vi dos jogos, vai ser um campeonato ainda mais equilibrado do que da época que findou, porque estas equipas, estes Gil Vicentes, estes Moreirenses, independentemente de ter perdido com o Benfica, estes Esturilos, estas equipas são aquelas equipas que costumam criar sempre grandes dificuldades. Este ano estou a vê-los com plantéis mais equilibrados e com mais qualidade do que a época que findou. Portanto, vai ser mais um jogo complicado para o Portimonense. Logicamente, se o Portimonense souber aproveitar 2 jogos consecutivos a vencer, caso o consiga fazer frente à formação do Gil Vicente, num jogo, como disse, muito complicado, mas acredito que o Portimonense, que com maior ou menor dificuldade, ainda por cima na sua casa, ainda por cima perante o seu público, também já é importante ir dizendo isto, porque já vai começando a contar como fator fundamental nesta época, nos escalões do futebol e também das outras modalidades. Ainda hoje estava a ver a seleção de basquetebol frente à Suécia, e realmente aquele apoio vindo das bancadas é diferente, dá outro ânimo, dá outro sabor ao próprio espetáculo. Acredito que o Portimonense, com a sua massa associativa já nas bancadas, que com maior ou menor dificuldade poderá levar vencida a formação do Gil Vicente. Pagani. Eu acho que vai ser um jogo dificílimo, pelo jogo que eu assisti do Gil Vicente, um jogo extremamente, uma equipe adulta, forte, muito procurando um ataque,
vai ser um grande jogo, mas o Carlos falou uma coisa importante, né? Então, outra dimensão o futebol, né? O Portimonense tem que pensar uma coisa, dentro de casa quem manda são eles, né? Eles têm que ter esse foco, mas não vai ser pera doce, não. O Portimonense vai ter que entrar muito concentrado, entrar com muito cuidado, porque o Gil Vicente, acredito que esse ano vai fazer algumas surpresas bem agradáveis para a equipe deles. Vamos descer agora para a segunda liga. Encarnação, o Sporting Farense caiu com estrondo na estreia na segunda liga, com uma derrota 3-1 com o Leixões em Matosinhos. Como é que viste o jogo? Olha, acima de tudo, vi e revi muito em algumas palavras do Jorge Costa quando diz que as camisolas e os orçamentos não ganham campeonatos, nem ganham jogos. Ou seja, eu penso que o Farense houve um excesso de confiança naquilo que seria o jogo. Não estou a dizer que a equipa ou que os jogadores ou que a equipa técnica não tivessem em consideração nem respeito pelo adversário, mas notou-se de alguma forma o Farense numa primeira parte em que depois de conseguir marcar, equilibrou, mas sem dúvida a segunda parte do Farense é daqueles jogos, e já vi 3 esta época, um para a televisão que foi o Chaves, 2 no São Luís com o Braga e com o próprio Santa Clara, que na altura vinha de uma cavalgada gloriante europeia, em que o Farense nada foi inferior e muito pelo contrário, poderia ter vencido e ter entrado na fase de grupos da Taça da Liga, mas o certo é que houve ali qualquer coisa que não correu bem, e o Leixões, de forma inteligente, uma equipa à imagem do Zé Mota, uma equipa, gostei muito do Leixões, sem muitos nomes de vedetas, sem muitos craques, mas uma equipa bem arrumadinha, bem organizada, que estudou muito bem o Farense, que soube eliminar muito bem o Farense nos seus pontos mais fortes, que eram as transições, já tendo Elos Baldé em campo, as transições rápidas do meio campo para o ataque, e conseguiu ali fazer com que o Farense não conseguisse pensar o seu jogo e, de certa forma, sofrer a derrota que sofreu. 3-1 poderiam ter sido mais, é verdade, poderiam ter sido 4. Felizmente, com o Defendi, com uma excelente defesa, evitou aquilo que poderia ser o quarto gol, mas o certo é que, por vezes, há que levar estas pauladas na cabeça, e se me permitem a expressão, para que se acorde. E espero que o Farense tenha tirado os jogadores, tenham tirado ilações daquilo que fizeram em Leixões, frente à formação do Leixões. Penso que algo terá que mudar e não se deverá repetir se o Farense realmente quiser ter e continuar a ter as aspirações que tem a regressar de novo à Liga Principal do Futebol Português. Pagani, como é que viu este jogo do... Você sabe melhor que eu também, fui jogador, jogar contra o Leixões, no campo do Leixões, não é fácil, né? E principalmente agora que a massa associativa voltar, vai ficar mais complicado ainda, apesar que o Farense também não é fácil jogar em São Luís com a massa associativa do Farense. Eu acho que o que ditou o jogo foi o que o Carlos falou, mas uma equipe que faz o golo que o Sapara fez é complicado, não é? Para tirar o Sapara para a sua equipe. Por outro lado, eu acho que o Farense tem boa equipe, fiz um jogo treino contra o Farense, gostei imenso, era uma equipe mista, e vi a atitude e a qualidade, muito bem dirigida pelo Mr. Jorge Costa, né? Temos pessoas ali experientes, que é o Mr. Balela, o Zé Luiz, né? E o trabalho maravilhoso. Eu acredito sim. Que se possa ficar mais focado. Mas o Farense aqui em casa vai recuperar e a partida vai. O Farense sempre foi uma equipe
que desde que cheguei em Portugal passou mais de 13 anos na primeira divisão, teve no Campeonato Europeu, né, Taça UEFA, e é um clube de tradição. E agora com a massa associativa vai melhorar muito mais e acredito no sucesso deles. Na próxima jornada, e já com o público, o Farense recebe o Rio Ave do Luís Freire, que goleou a Académica por 5-1. Encarnação, como é que estás a ver isto? É uma boa pergunta, como é que eu estou a ver isto? Realmente é daqueles jogos que quem tiver a oportunidade de poder assistir ao vivo ou mesmo na televisão que assista, porque acredito que vai ser um grande jogo de futebol. Um Rio Ave que não me surpreendeu, tive o cuidado de ver o jogo frente à Académica. É uma equipa que está bem rotinada, está bem trabalhada, tem um grande plantel, tem um bom treinador, mas vai encontrar este domingo às 11 da manhã outra grande equipa, também muito bem orientada e como o Pagan disse bem pelo Jorge Costa, e com um plantel também recheado de bons jogadores que vão de querer apagar a imagem menos conseguida no jogo com as Leixões. Portanto, acredito que acima de tudo vai ser um grande jogo de futebol, tendo esse fator que o Pagani disse e é muito importante. O São Luís com adeptos realmente é um autêntico inferno para qualquer equipa que o visita. Já houve esse cheirinho no jogo frente à formação do Santa Clara, e nota-se que realmente é diferente. O futebol tem outro sabor, tem outro tempero, como costuma dizer. Mas acredito que vai ser, acima de tudo, um grande jogo de futebol entre duas grandes equipas, e espero muito sinceramente e acredito que o Farense vai dar uma resposta forte àquilo que não conseguiu fazer frente à formação do Leixões na terça-feira, e que vai conquistar os primeiros 3 pontos, porque tem um bom plantel, tem uma boa equipa técnica, tem uma massa associativa que vai estar de certeza no São Luís a apoiá-los, seja às 10, seja às 11, seja ao meio-dia, seja às 9. Normalmente não se olha a essas horas, e seja aqui da semana. Há uma coisa que poderá ter interferência, e espero que não tenha, que é a temperatura, visto que os graus vão subir e bastante, portanto, está-se a prever temperaturas para 37, 38 graus. Vamos ver se realmente não será um fator, mas aí prejudicará as duas equipas. Mas acredito muito sinceramente que o Farense vai querer dar uma resposta cabal do seu real valor e vai levar vencida a formação do Rio Ave este domingo. Pagani, Farense Rio Ave é para matar saudades da Primeira Liga? Primeiro que não, jogos fáceis na segunda liga, o Farense sabe disso. Eu só acho assim, Carlos, que o fator clima vai crescer o Farense. Porque nós aqui no Algarve estamos acostumados com calor, entendeu? Eu acho que isso aí vai favorecer o Farense. Agora, eu acho que é muito usual. O Farense querer voltar para a televisão vai ser um grande jogo. Logicamente que o Farense tem um grande plantel, como o Rio Ave também. Mas a massa associativa do Farense nesse jogo vai ser super importante. Vai ser aquele jogo que eu tinha acostumado de entrar no São Luís e você vê aquele bafo, né? aquela quente, aquele ponto Farense, logicamente com os adversários, se você não tiver um alicerce, isso te afeta. Se o Farense for feliz em fazer logo o golo nos primeiros minutos, aí, meu amigo, ninguém aguenta o Farense. Mas, também concordo, não vai ser um jogo fácil, entendeu? O jogo tem que ser muito bem preparado, e acredito que, a partir daí, o Farense pode arrancar para um grande campeonato e conseguir os seus objetivos, que todo mundo sabe que é a subida da divisão. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo, apesar das contingências que hoje tivemos que correr aqui no programa. Agradeço a vossa presença e esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Uma boa noite e até a próxima quinta-feira.